Tínhamos um cliente tardio. Voltei para trás do balcão e coloquei outra fita VHS no rebobinador automático. Essas coisas eram ótimas. Enquanto a fita rebobinava, eu tentava dar uma olhada melhor em quem tinha entrado. Mas ele virou no primeiro corredor, de filmes de horror, e as prateleiras e um dos grandes pilares bloqueavam minha visão. Eu esperei que ele saísse de trás do pilar, mas ele ficou lá. Então a fita saltou do rebobinador e deixei escapar um suspiro constrangedor. Eu me encolhi e coloquei a fita de volta na capa de plástico. Configurei outra fita para rebobinar e decidi começar a recolher os lixos perto da frente. Quando cheguei ao corredor de filmes de terror, o cliente tinha desaparecido. A loja estava quieta. Caminhei pelo corredor e virei à direita, onde podia ver mais 2 corredores. Mas não havia ninguém. Fui até outro corredor e saí para o corredor principal que levava ao balcão e dei de cara com o cliente. Era um homem de uns 20 e poucos anos, cerca de 1,80 m de altura. Ele tinha cabelos pretos e compridos, vestia-se todo de preto. Tinha uma jaqueta de couro suja e usava correntes com pentagramas e caveiras de cabra. O visual satanista não era intimidante naquela época, pois meio que se misturava com a multidão punk da nossa região. Eu não conseguia dizer de que lado esse cara estava, mas havia algo em seus olhos que me fazia sentir arrepios. Ele me encarava, longa e intensamente. Foi a situação mais desconfortável que já vivi. Nenhum de nós falou e, por um momento, pensei que ele fosse me atacar. Então, o rebobinador de fitas saltou e quebrou a tensão. Soltei uma risada nervosa, e ele sorriu para mim como se me conhecesse a vida toda. Então disse: "Boa noite", e passou por mim. Eu murmurei "para você também", enquanto ouvia a porta da frente abrir e fechar com aquele tilintar familiar. Virei e vi o homem do lado de fora, caminhando em direção a um carro no final do estacionamento. Eram 15 para as 8, mas decidi fechar a loja mais cedo. O homem deixou uma impressão duradoura, e liguei para o meu namorado para que ele estivesse aqui pontualmente às 8 para me buscar. Tranquei a porta da frente e me senti melhor. Guardei todos os lixos e os coloquei no lugar. Depois, voltei para o balcão para esvaziar o caixa, quando vi algo sobre o balcão. Era uma fita VHS em um recipiente de plástico. O homem deve tê-la devolvido. Só que não era uma das nossas. Tinha o mesmo tipo de suporte de plástico transparente que usávamos, mas não tinha uma capa ou adesivo da nossa loja. A fita dentro dela tinha um adesivo com um nome escrito: Jane. Meu nome. A fita não estava rebobinada. Estava o mais à direita possível, como se tivesse sido assistida até o final. Minhas mãos tremiam, mas consegui colocar a fita no rebobinador. Foi uma reação automática. Nem mesmo estava certa se queria assistir a fita. Enquanto rebobinava, discuti comigo mesma sobre o que fazer. Pensei em não assistir, mas sabia que isso me corroeria por dentro. Pensei em esperar pelo meu namorado e assistir com ele. Mas ele era pavio curto e se houvesse algo ruim na fita, podia imaginar ele ficando furioso. Decidi assistir sozinha no escritório dos fundos da loja. Meu dedo pairou sobre o botão play, mas eventualmente o pressionou. A fita começou com estática. Depois, uma imagem assumiu. Era uma câmera de mão granulada, segurada por alguém no banco do motorista de um carro em movimento. O portador da câmera tentava mantê-la estável enquanto dirigia. Após alguns segundos, a mão disponível girou o volante e eu vislumbrei algo através do para-brisa que reconheci. Foi o letreiro luminoso acima de nossa loja. South Coast Video em neon. Eu vi o carro entrar no final do estacionamento, exatamente onde o homem tinha ido antes. A câmera apontava para a entrada da frente da locadora e esperava. Um carro familiar entrou no estacionamento. O do meu namorado. Parou na frente da loja e eu me vi beijando meu namorado e entrando. O vídeo cortou para imagens de um novo dia e outra entrega no trabalho. Desta vez, pelos meus pais. Mostrou outra. E outra. Mais de uma dúzia de cortes de mim saindo de carros e entrando na loja. Em seguida, o vídeo mostrou eu saindo. Entrando em qualquer carro que estivesse me pegando naquela noite e partindo. No vídeo, reconheci as calças que estava usando do dia anterior. E percebi que estava assistindo imagens da noite passada. Vi-me entrar no carro dos meus pais e saímos. E desta vez, a câmera seguiu. O motorista estava nos seguindo.
e nos acompanhou até em casa, filmando o carro dos meus pais entrando na nossa garagem. A câmera focou no número da nossa casa, 42, e depois cortou para preto. Por um momento, pensei que era isso, mas a fita tinha mais. Uma nova imagem piscou. Dizia que era logo após as 3 horas da manhã. Era de dentro do carro novamente, e estava apontada para minha casa. A porta do lado do motorista se abriu e a câmera saiu. Moveu-se pela rua em direção ao lado da minha casa. A câmera apontou para as janelas ao longo do lado, enquanto se movia em direção ao quintal. Vi a sala de estar e de jantar, ambas escuras e vazias. Na porta dos fundos, houve barulhos e tilintares antes que uma pequena ferramenta de metal fosse tirada e enfiada na fechadura. Ela foi girada e abriu a porta. Meu coração foi de bater 1 milhão de vezes por segundo para não bater mais. O homem estava dentro da minha casa. A câmera mudou para uma visão noturna granulada e percorreu a cozinha vazia. Entrou na sala de estar e olhou para fotos penduradas nas paredes e livros empilhados nas prateleiras. Levou toda a sala. Depois, virou-se para a escada, aquela que levava aos quartos. A câmera subiu silenciosamente a escada e alcançou o 2º andar. Apertei o botão stop no videocassete. Não estava certa se queria continuar. Pensei em chamar meu namorado e pedir a ele para assistir e me contar o que aconteceu. Mas eu precisava saber. Apertei o botão play. A fita começou com a câmera olhando para a esquerda e depois para a direita, pelo corredor. Eu sabia que à direita estavam os quartos do meu irmão mais novo e da minha irmã, e à esquerda estava o banheiro, o quarto dos meus pais e o meu no final. A câmera olhou para a esquerda, focou na porta no final do corredor. Minha porta. A câmera passou pelo banheiro e pelo quarto dos meus pais sem diminuir a velocidade. Parou na minha porta. Uma mão se estendeu e girou a maçaneta. Ela abriu um pouco, e a mão a abriu mais, trazendo a câmera para dentro. A porta do meu quarto se fechou com o homem agora dentro. A câmera encontrou minha cama, e lá estava eu, profundamente adormecida. Meu polegar pairava sobre o botão stop no videocassete, pronta para encerrar qualquer coisa que eu estivesse prestes a ver, antes que me traumatizasse para sempre. A câmera foi colocada na minha escrivaninha voltada para a cama. O homem da loja entrou em cena. Ele carregava um pano na mão. Eu o vi se aproximar da cama, se movendo sobre ela até que ele estivesse sobre mim. E então ele pressionou o pano sobre o meu rosto. Meu corpo tremia e sacudia. Depois ficou imóvel. Apertei o botão stop e vomitei na lixeira ao lado da TV. Assistindo ao ataque, tive uma sensação horrível e familiar, como uma memória esquecida reaparecendo depois de estar perdida. Levei alguns minutos para me recompor antes de decidir, mais uma vez, que qualquer que fosse o acontecimento naquela fita, eu precisava saber por mim mesma. Apertei play novamente, e lá estava a imagem do meu corpo inconsciente, na minha cama, sendo montado por um psicopata gótico vestido de preto. O homem afastou o pano do meu rosto. Ele puxou minha blusa para cima, depois alcançou a parte de trás de suas calças. Ele puxou uma faca com cabo cerimonial e a arrastou pelo centro do meu peito sem fazer sangrar. Então ele colocou a lâmina na palma da mão esquerda e cortou. Ele fez careta de dor, mas depois guardou a faca e mergulhou os dedos direitos no sangue de sua palma. O homem usou o sangue para desenhar por todo o meu estômago e peito. Ele fez marcações estranhas na minha pele, demorando enquanto fazia. Em seguida, o homem terminou e acendeu uma vela. Ele segurou a vela com a mão direita e colocou a mão esquerda ensanguentada no meu estômago. Eu podia ouvi-lo na fita falando baixo, mas não conseguia entender o que o homem estava dizendo. Parecia um murmúrio e uma oração abafada. À medida que ele continuava, minhas costas começaram a se curvar para cima e se erguer da cama. Minha boca se abriu e eu segurei um longo suspiro contínuo pelo que pareceram minutos. Então o homem parou. E assim também fez o meu suspiro. Caí sem vida de volta na cama, e a vela se apagou. Após um momento, o homem se levantou e limpou o sangue do meu estômago com uma toalha que ele trouxera. Ele pegou a câmera da minha escrivaninha e saiu sorrateiramente do meu quarto. Tudo ficou turvo depois disso. Eu tinha suado por toda a minha roupa e meu corpo todo tremia, mas ainda assim assisti a câmera se esgueirando para fora da minha casa e em direção ao carro dele. O vídeo trouxe algo de volta à minha memória. Uma perturbação estranha e assustadora na noite.
Apenas flashes breves e descartados como um pesadelo ruim. Mas eu acordei com uma enxaqueca horrível. Tudo fez sentido. Mostrei o vídeo para o meu namorado e ele surtou. Chamamos a polícia e fornecemos todas as evidências possíveis. Mas o homem nunca foi encontrado. Isso foi há anos. E a única razão pela qual estou pensando nisso agora é porque estou grávida. E há marcas estranhas aparecendo em minha barriga em crescimento, que se parecem muito com aquelas que o homem desenhara com seu próprio sangue.